Bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Hoje, dia 9 de maio de 2025. Estamos aqui juntos novamente para fazer mais uma conversa fraterna, encerrarmos um mês, encerrarmos uma semana e com a nossa conversa fraterna. Bom dia a todos. Bom dia, Regina. Vi seu áudio ontem, não tive tempo de fazer aquilo que eu tinha te prometido, mas prometo a você que semana que vem vai estar nas suas mãos aquele trabalho, tá bom? Me perdoa, tive uma semana muito corrida e eu até deixei o vídeo lá para depois, o áudio para depois eu ouvir para não perder. Mas enfim, vamos lá. Bom dia, seu José Reginaldo, bom dia, dona Conceição, bom dia, Regina, bom dia, Marúcia, seu Luiz, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 9 de maio de 2025, vamos iniciar o nosso dia, encerrando nossa semana, iniciando o encerramento da semana, com a nossa conversa fraterna. Hoje é o capítulo 76 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Dona Ana, sejam bem-vindas. Hoje é um dia muito especial para nós da Casa Espírita, do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor. Hoje o grupo faz 5 anos. O Centro Espírita nasceu no mundo virtual no dia 9 de maio de 2020 e hoje nós estamos no dia 9 de maio de 25 comemorando 5 anos de Casa Espírita fundada. É uma alegria muito grande esses 5 anos, podemos estar juntos esses 5 anos. Então eu dedico a conversa fraterna de hoje ao aniversário do GEF. Vamos comemorar o dia inteiro essa data tão importante. Parabéns para o GEF, parabéns para todos vocês, parabéns para todos nós e parabéns principalmente para a espiritualidade que nos uniu e nos sustenta nesse trabalho tão importante. Capítulo 76 do livro Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier por Emmanuel. Socorramos. A mensagem é de Jesus, registrada por Mateus em seu Evangelho, capítulo 7, versículo 2. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aquela velha história, né? Do mesmo rigor que você julga, você será julgado. Passou muito rápido, seu Luiz. E nós todos aqui, o senhor também, dona Ana, juntos desde o começo, Regina, todo mundo que está aqui está há bastante tempo com a gente. 5 anos de Centro Espírita fundado, graças a Deus. Palavras de Emmanuel, vamos lá. Então, a mensagem evangélica é: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Traduzindo, com o mesmo rigor que você julga os outros, você há de ser julgado. Mensagem de Emmanuel. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Nada melhor do que isso para a gente poder falar sobre os aniversários da Casa Espírita. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles. Para começar, se tem alguém ligando para mim, eu estou no meio da... Desculpa, gente, que me atrapalhou o raciocínio aqui. Para começar, sintamo-nos na posição deles a comungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos a prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações do entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. Aqui vem a mensagem
do coração da mensagem de Emmanuel. Todos estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então, meus amigos, nada mais relevante do que a gente falar sobre o dia do aniversário de uma casa espírita, de um centro espírita, com uma mensagem como essa, para que nós possamos avaliar o nosso grau de julgamento diante do próximo. Muitas vezes nós achamos que tudo que nós fazemos pode ser melhor, a maneira como nós optamos por fazer aquela atividade, organizar aquela ação seja melhor. Aí vem sempre um coleguinha que faz uma coisa diferente, que tira você do seu prumo, que modifica aquela sua estrutura, e você pode se sentir... Como é que a gente se sente no momento que isso acontece, né? De repente, a frustração, o desapontamento, quando você leva para a casa espírita, como é que eu posso dizer? Você leva para a casa espírita do dirigente um trabalho, uma sugestão, e aí ele não atende, ele não acolhe, ou então não é da maneira como você queria, e como é que a gente se sente? Aí a gente julga, mas se fosse como eu quero, se fosse do jeito que eu disse, seria melhor, né? Outra maneira também da gente refletir sobre essa mensagem é pensar em como a gente faz julgamento das pessoas diante das situações que elas vivem. Fulano está vivendo uma situação com o marido e está se sujeitando a situações. Se fosse eu, se fosse você, será que você também não estaria na mesma situação que aquela pessoa, ou até numa outra mais difícil? Será que você saberia lidar com a dor? Tem muita gente hoje em dia, a gente vê muito isso que eu costumo chamar de otimismo tóxico. As pessoas sempre têm uma receita de bolo para o seu problema, mas quando elas enfrentam o problema delas, elas não usam com toda a coerência, todo o bom senso, toda a praticidade que elas têm com a vida dos outros. Sabe por quê? É muito mais fácil julgar a dor do outro, você não está sentindo. E outra coisa, o fato de você perceber a dor do outro, muitas vezes a pessoa demonstrar uma exacerbação no seu sentimento, na sensação da dor, não cabe a nós um julgamento, que cada um tem a sua capacidade de suportar a dor. Às vezes um problema que você suportaria tranquilamente, o outro não consegue. Mas há problemas que o outro consegue suportar que você não suportaria da maneira como ele suporta. Então eu acho que Emmanuel hoje está nos convocando a refletir. Nós que somos trabalhadores da casa espírita, que somos trabalhadores do bem, estamos procurando nos ajustar com a vida diante da caridade, diante da busca do conhecimento dentro da ciência espírita, da filosofia e de outras ciências mais que nós nos debruçamos para poder refletir tudo isso. Precisamos pensar nas nossas atitudes e no quanto nós estamos sendo muitas vezes rudes e até realmente rígidos no julgamento do mundo, das pessoas à nossa volta, porque a gente precisa entender que cada um tem o seu processo. E caridade é compreender isso e amparar as pessoas na medida do que é possível. Vou dar 2 exemplos. Essa semana, no grupo que eu também participo do projeto Voar Café da Manhã, uma irmã colocou lá um vídeo de um rapaz que, graças a Deus, saiu da rua. Eu conheço ele. Ele mora aqui em Santa Teresa. Ele conseguiu, trabalha com venda de peças de roupa que ele ganha, enfim, é um rapaz que está muito esforçado. Mas ela reconhece ele, faz um vídeo dele e coloca lá no grupo. E ele diz ao final do vídeo assim: saí da rua sim, graças a Deus, estou muito feliz e posso afirmar para você que só não sai da rua quem não quer. Não gostei daquelas palavras dele, não falei nada, não participei de nada. A Marúcia, que é do grupo, deve ter visto esse vídeo. Eu achei aquilo prepotente, achei aquilo arrogante, achei aquilo desumano. Sabe por quê? Se todo mundo que pudesse sair da rua saísse, não existiria mais ninguém na rua. Vocês podem até dizer, mas tem gente que está na rua porque quer. Se a pessoa está na rua porque quer, ela está vivendo um processo obsessivo, ou um processo psiquiátrico, ou um processo emocional.
muito grave que faz com que ela se sinta confortável numa situação de extremo desconforto. A rua não é confortável para ninguém, a rua não é segura para ninguém, ninguém está na rua porque quer. Aquela pessoa foi levada àquela circunstância, ela pode até ter se acomodado naquela situação e não perceber. Isso pode acontecer. Mas dizer que não sai da rua quem não quer, só porque ele saiu, é bom refletir. Eu não falei nada, Marúcia, não sei se vai concordar comigo. Aquela fala me trouxe um desconforto muito grande. Eu, no lugar daquela pessoa que compartilhou aquele vídeo, não colocaria mais esse vídeo em razão disso que foi dito. Porque julgar a todos a partir das nossas potencialidades, não há justiça nisso. Não é meritocracia. Entende? Eu tenho forças e você tem outra coisa também muito importante que me veio à mente naquele momento. Muitas pessoas estão vivendo na rua por causa de vício. Vício de drogas pesadas, que a família não suporta, não aguenta. E a própria pessoa quer usar a droga a hora que ela quiser. Aí você vai dizer, usa a hora que quer. Não, ela é dependente química, ela é doente. Ela tem uma doença, que nem o alcoolismo, né? O alcoolista, como se diz hoje, ontem vocês devem ter visto na novela, anteontem, sei lá, quando a Odete Reutemann fala para a filha, você é alcoolista, você é doente. É isso. Um alcoolista tem uma doença. Então ele não consegue se controlar. Então não venha me dizer que a pessoa está na rua porque quer se drogar, porque a droga é mais forte do que ela. Então olhar para essas pessoas com esse olhar de compaixão, de compreensão e tentar ajudá-la na medida do possível é o que Emmanuel nos propõe aqui. E não julgá-las. Que quando você olha uma pessoa que está na rua e você fala vagabundo, está na rua porque quer, você está fazendo um julgamento muito injusto, porque você não sabe o que levou essa pessoa à rua, você não sabe o que fez com que essa pessoa faz, com que essa pessoa permaneça na rua, e você não sabe o que faz com que essa pessoa não queira sair da rua. Olha que loucura. E aí quando você faz esse julgamento, você está sendo injusto, você está sendo rigoroso demais, porque você está olhando a perspectiva da pessoa a partir da sua perspectiva. Está errado. As minhas necessidades não são as mesmas da Madé. Podem ser similares, podem ser parecidas porque temos um grau, um ambiente socioeconômico similar. Mas quem está acima tem outras necessidades, quem está abaixo tem outras necessidades. E julgar aqueles que estão na rua porque você diz que só não sai da rua quem não quer, porque 10% saíram, me parece completamente descabido. Então, Emmanuel nos propõe hoje uma reflexão sobre pararmos de julgar as pessoas a partir dos nossos parâmetros. Porque é esse o erro. Você vai estudar uma civilização antiga, de 2000 anos atrás, e você coloca a cabeça do homem de hoje para avaliar as necessidades do homem do século I. Está errado, é anacrônico. Porque você não vai conseguir entender a perspectiva daquele homem se você não mergulhar no universo dele, no ambiente sociopolítico da época dele, no ambiente antropológico, no ambiente filosófico daquele local, daquela região, daquele povo, para você poder entender quais eram as necessidades dele. Quais são as virtudes do herói? O herói, para você ser um herói mítico, como Aquiles e outros mais, você tinha que ter uma grande característica: coragem. Coragem para se matar. Porque coragem, eu estava estudando outro dia essa palavra, etimologia, e a filologia da palavra coragem. Primeira coisa que a gente tem que entender: coragem vem de core, coração. Ou seja, pessoas que têm uma atitude passional. A coragem não é racional, a coragem é passional. Então o herói mítico, ele é passional, ele não quer saber, ele quer ser herói, ele vai morrer e aquilo é uma virtude. Hoje é virtude ser herói? Não é. Então como é que eu posso avaliar Aquiles a partir das minhas questões de hoje? Se eu avaliasse Aquiles como hoje, Aquiles não iria para a guerra morrer. Né? Deixa eu ver aqui, o filho do rei de Troia não iria confrontar Aquiles
para cometer o suicídio, porque ele sabia que ele não ia conseguir vencer Aquiles. Por que ele foi para lá? Como é o nome dele? Otávio, não, é o meu. Heitor. Por que Heitor morre? Em tenra idade, inclusive, um homem jovem, porque ele vai combater Aquiles, porque ele tem que ter coragem, senão ele seria desmoralizado. E aí ele morre. Nos dias de hoje isso não acontece mais, porque essa coragem é estúpida. Mas se eu não posso achar a coragem de Aquiles e de Heitor estúpida, por quê? Porque é a perspectiva do homem daquela época. É a mesma coisa a gente vê nos dias de hoje. Então julgar o meu colega que está na rua, o meu irmão, que está em situação de rua, porque eu não ficaria, é muito limitado. Realmente não podemos generalizar a caso e caso, mas com certeza se estão na rua é porque estão sofrendo profundamente. Pois é, Marúcia, mesmo aqueles que saem por desentendimento de familiares são uma minoria. Exatamente, gente. Então a gente tem que entender. Outra questão também que eu queria comentar com vocês, por exemplo, às vezes a gente recebe pessoas na nossa casa, como receberemos hoje, no grupo espírita, para entregar a cesta básica. Aí a pessoa chega suja, chega com o filho com as unhas sujas, com o cabelo sujo, aí a gente fica, algumas pessoas ficam, tem que limpar, tem que lavar, a pessoa não gosta de ser julgada. Nós estamos julgando. Não é nosso papel fazer a unha de ninguém, não somos manicures. É o nosso papel acolher aquela pessoa. Se tivermos uma brecha discreta, conversar com a mãe. Mãe, aqui a mãozinha dele tá suja, tem que passar a escovinha. Você sabe como é que se limpa a unha da criança? Olha só, tem uma escovinha, vou comprar para você uma escovinha, você passa. Mas tem gente que já olha, que unha suja, que mão na frente dos outros. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Por quê? Porque, primeiro, você está desmoralizando uma pessoa, você está humilhando uma pessoa na frente de terceiros. Segundo, você não tem nada com isso. Terceiro, você não pode olhar para ela a partir das suas condutas. Por quê? Porque cada um tem necessidades diferentes. Tem gente, como eu, por exemplo, que não consegue começar o dia sem tomar banho. É uma coisa minha. Mas tem gente que não toma banho e fica muito bem. Arruma o cabelo, vai trabalhar, tá cheiroso, tomou banho antes de dormir. É uma questão. Aí a pessoa que não toma banho de manhã tem hábitos higiênicos porcos? Não. Ela só não toma banho de manhã porque ela tomou banho à noite antes de dormir e não tem a necessidade que eu tenho de tomar outro banho. Você percebe como é que as coisas são distintas e a gente precisa respeitar o outro na sua medida, nas suas perspectivas, nas suas vontades? Esse é o exercício, gente, que Emmanuel nos propõe hoje. É na nossa relação com o outro, na nossa vida de relação, com nossos companheiros, com as pessoas que nós estamos caminhando. É que a gente tem que ter a complacência, a gente tem que ter a compaixão, a gente tem que ter a compreensão, a gente tem que ter o amor. Então, quando Emmanuel fala sobre essa passagem de Jesus, que foi registrada por Mateus, que com o mesmo rigor que você julga, você será julgado, ele está nos dizendo que somos todos errados. Ainda estamos todos a caminho. Ainda somos pessoas passíveis de falhas e erros. Então, como eu já sei que todos os julgamentos das minhas atitudes não aconteceram, que eu ainda continuo errando, ainda vou errar, como é que eu vou julgar você com rigor da lei tão agressivo assim, se eu não gostaria de ser julgado dessa mesma forma? Aí eu começo a contemporizar, eu começo a imprimir nisso, para não ser complacente, para não ser omisso, eu passo a ter compaixão pelos seus erros, pelas suas falhas, não vou enevoá-las, não vou ocultá-las, mas vou lhe dar a oportunidade de se reajustar com a vida, de compreender que errou e de buscar o seu processo evolutivo através da procura mesmo do acerto das suas próprias condutas diante da vida. Assim eu estou caminhando de mãos dadas com meus irmãos na direção do progresso, em que toda a humanidade alcançará, para que nós possamos nos considerar uma humanidade regenerada. Bom dia, Cristiano, bom dia, Ana Betisa, vários amigos queridos aqui hoje, é muito importante, Marúcia, já falei, Madé, é muito importante o dia de hoje, estava comentando, a Ana está falando aqui, Ana Mesquita, exatamente, acolhimento sem julgamento, com amor, é isso aí, Ana. Ana Betisa, é o que nós faremos hoje. Meus amigos, mais uma vez eu repito, hoje é dia 9 de maio de 2025, aniversário do GEF. Nós fazemos hoje 5 anos
que começamos essa jornada, essa missão. Vamos comemorar. Obrigado a você, trabalhador do GEF. Obrigado a você, companheiro de jornada, que está aqui conosco na Conversa Fraterna, nos estimulando, aprendendo junto com a gente, porque nós não estamos ensinando não, hein? Nós estamos aprendendo. Nós estamos caminhando juntos na busca desse conhecimento. Não tem professor aqui, só tem aluno. Então, obrigado. Obrigado a você que contribui com a nossa ação, contribui com as nossas atividades, que estuda conosco nos nossos cursos, porque é essa comunhão de pessoas que nos faz ter sentido. O sentido da Casa Espírita é a pessoa, é o ser humano. E é fundamental que nós estejamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado a todos vocês por nos dar a oportunidade de estarmos juntos e conseguirmos trilhar esse caminho de amor que nós estamos trilhando e que será muito próspero, muito longo. E se Deus quiser, o tempo que o Pai Celestial quiser e que a humanidade necessitar. A Casa Espírita ela é uma casa de utilidade. Então, que ela seja útil enquanto o Pai Celestial determinar que seja. Obrigado a Jesus, obrigado a Francisco de Assis, nosso patrono, que nos acolhe, que nos reúne e que nos coloca nessa grande missão. E agora, para encerrar, uma mensagem de Carlos Torres Pastorino. Olha, seja forte, capítulo 97, para você, trabalhador da Casa Espírita, para nós que estamos nessa união, nessa reunião de pessoas buscando o nosso progresso pessoal e o progresso do grupo e da humanidade. Olha o que nós precisamos ter e ser. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar. Em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. Não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna, nos fortalece. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. A mensagem de hoje é essa: força, fé, união, mãos dadas, vamos seguir. Vai ser difícil? Vai. Foi difícil? Foi. Teve percalços? Teve muitos percalços. Tiveram muitos percalços, mas estamos aqui. Cabeça erguida, vencendo, trabalhando, conquistando todas as contas do GEF pagas. Hoje nós vamos entregar 35 cestas básicas para 35 famílias em situação de vulnerabilidade. O GEF vai pagar, vamos receber da Fundição Progresso, do CIBIC, a doação de hoje do bilhete, como é o nome? Do ingresso solidário, ok? Que da campanha maravilhosa, e em seguida vamos para o mercado, vamos comprar os outros itens que faltam e vamos entregar 35 cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade. Essa é a função do GEF, essa é a função da Casa Espírita, e isso só é possível porque estamos juntos e porque Deus, o Pai Celestial, nos concedeu, porque Jesus nos amou e nos fortalece e porque Francisco de Assis, nosso patrono, nos reuniu. Então, gratidão a eles, primeiramente, e depois a todos nós, e que nós possamos pedir as bênçãos do Pai para continuar nessa linda jornada. A Ana Paula está falando, obrigada você pelo corre de cada dia, e como corre se dedica integralmente. Parabéns ao GEF, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, ao Alexandre, nosso dirigente, tão amoroso e dedicado. Eu agradeço, recebo com muita humildade, com a certeza de que não vai subir sua minha cabeça como orgulho e vaidade, mas recebo o reconhecimento porque é uma dedicação muito grande. Beijo no coração, meus amigos, até breve, muito breve. Fiquem com Deus, paz e bem.